O professor da FGV, coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças, Lauro Gonzalez. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Me ouve bem? Te ouço bem. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor. O Lauro, ele é especialista em microfinanças e vai conversar conosco hoje especificamente sobre crédito consignado, esse novo anunciado pelo governo Lula, que é o crédito para o trabalhador do setor privado. Antes de iniciar a conversa com o Lauro, eu separei algumas telas que vão fazer um raio-x do que foi feito até agora em termos de crédito consignado. Então, por favor, primeiro, os empréstimos gerais, olha o que a gente tem, um total, isso foi anunciado no final de março pelo governo, são 3 meses, olha o volume de empréstimos, 16 bilhões e meio de reais, é muita coisa. 3 mil empréstimos no total, 2.677 trabalhadores contemplados, valor médio do empréstimo é de R$ 5.437, valor médio das parcelas, pouco mais de R$ 300, e a quantidade média, 18 meses, né? Então, 1 ano e meio aí de contração desses empréstimos. Datafolha fez uma pesquisa e divulgou ontem, quero trazer para vocês a parcela dos brasileiros que têm crédito consignado. Olha a pergunta. Entre os brasileiros, a participação entre trabalhadores CLT e aposentados, você tem algum empréstimo consignado em seu nome? 1/3 sim, né, 32%, e 68% disseram que não. E aí você tem também, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a divisão desse crédito para o trabalhador por renda. Até 2 salários mínimos representam 28% do total de empréstimos consignados. 2 a 4, 32% do total, e depois vai caindo conforme a renda aumenta. Na próxima tela, a gente tem por estado. Veja que o crédito consignado fortemente concentrado nos estados mais ricos, do Sudeste e do Sul. E acho que tem uma última tela ainda. Não tem, é isso, termina por aí. Então, com isso em mente, com todos esses números em mente, eu faço a minha primeira pergunta ao professor Lauro. Professor, é um patamar muito alto, né? 16 bilhões e meio de reais. Pode-se dizer já de saída que é uma política bem sucedida? Se a gente comparar com o período anterior, ou então o que se tem em estoque de crédito consignado até agora, antes do governo unificar essa plataforma, acho até interessante o senhor falar das mudanças, né? Porque o consignado, de repente, virou uma vedete para o trabalhador do setor privado. O que mudou efetivamente, se a gente pode comparar esse período dessas novidades dos últimos 3 meses com o que era praticado anteriormente? Sim, sem dúvida. Esse patamar é bastante relevante, Amanda. Inclusive, você mostrou em uma tela anterior os números do CAGED, em que pese o fato de ter caído um pouco e ter vindo abaixo do mercado, esses números, o desemprego está em uma baixa recorde, o que significa que novos trabalhadores formais estão entrando no mercado, e esses trabalhadores vão turbinar ainda mais o crédito consignado. Esses 16 bilhões que você mencionou, 16, 17 bilhões, para a gente ter uma ideia da comparativa, o ano de 2025 começou com estoque de consignado para os trabalhadores do setor privado, os trabalhadores CLT do setor privado, em 40 bilhões. Ou seja, em poucos meses, foi concedido um crédito que corresponde a quase metade, a 40% do estoque total dessa modalidade de crédito no início do ano. Então, é uma expansão muito forte. Para quem acompanha o mercado, esse número já era esperado, porque o crédito consignado privado ele vinha estacionado num volume bastante mais baixo do que o crédito consignado para as outras modalidades, no caso, para o funcionalismo público e os aposentados. Como um todo, o bolo do consignado cresceu muito e já era a principal, se não a principal, entre as duas principais modalidades de crédito para o consumo ou crédito à pessoa física no Brasil. E a expectativa é que esse número cresça ainda mais com a entrada de mais atores, principalmente dos grandes bancos, mais agressivamente. Como é que é feito agora, professor? A gente tem um único marketplace, um lugar, porque antes você conseguia fazer isso, mas era principalmente as grandes empresas que ofertavam isso para os trabalhadores, agora não, pulverizou. O trabalhador, por exemplo, pode escolher o banco em que ele vai fazer um empréstimo, você tem uma concorrência maior entre os bancos, você pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, isso teve muito presente no discurso do governo. Quer dizer, quais são as facilidades agora para a contratação desse crédito e os juros médios desses empréstimos feitos nesses últimos 3 meses?
Então, vamos por partes. Talvez a gente possa falar um pouco dessas vantagens dessa modalidade de crédito, mas há desvantagens que a gente pode falar na sequência. Você tem razão. A primeira tem essa ideia do marketplace, essa ideia de que existe um mercado, uma plataforma na qual as pessoas possam acessar e que existe uma concorrência dentre várias instituições competindo por oferecer um crédito em tese cada vez mais barato. Isso é uma realidade, principalmente se nós considerarmos que a gente está num ambiente onde houve mudanças regulatórias, como, por exemplo, o Open Finance. Então, existe a possibilidade já de compartilhamento de dados de uma oferta de crédito que através da concorrência consiga puxar a taxa de juros para baixo. Isso tudo é em teoria, né? O que não é teoria é o fato de que já existe assim, um arcabouço de oferta de crédito consignado muito consagrado no Brasil. O consignado foi criado lá em 2003, quer dizer, ele já tem aí mais de 20 anos, ele passou por sucessivas mudanças regulatórias, a gente pode falar um pouco disso, que propiciaram um aumento do volume ao longo do tempo, principalmente no que diz mudanças relacionadas à porcentagem da renda que pode ser comprometida, a chamada margem consignável. Então, essa margem foi aumentando ao longo do tempo e hoje ela pode chegar a 45%. Ou seja, essas medidas do governo, elas trazem novidades, principalmente o fato de que vai começar operações que vão utilizar as garantias das multas rescisórias e do saldo do FGTS, para além do fato de que existe, como você falou, a possibilidade, através dessas plataformas, esse marketplace, criar uma concorrência para oferecer crédito mais barato nessa modalidade que não vinha decolando para os trabalhadores privados como decolou para as outras modalidades. Principalmente porque você tocou em alguns pontos, a operacionalização disso era mais difícil, ficou mais fácil agora, como se tivesse facilitado, o custo de transação dessa operação diminuiu, porque antes era necessário haver um acordo individual com cada empresa privada, e a gente pode imaginar que as empresas têm tamanhos diferentes, seria muito mais complicado imaginar uma operação em massa, com esse custo de transação, com acordos individuais sendo necessários para cada empresa. Agora, essa plataforma substitui isso, para além de haver uma grande expectativa de que essas garantias do uso do FGTS e da multa rescisória possam também puxar o risco da operação para baixo, puxar a taxa de juros e, consequentemente, aumentar o volume. Agora, sobre taxa de juros, a gente não tem visto até o momento uma queda significativa. Na verdade, esse mercado ainda vai evoluir muito. Nós estamos nos primeiros meses e os bancos grandes, sobretudo, os grandes bancos vão pisar bastante no acelerador dessa modalidade ainda. No que nós vimos até agora, as taxas de juros têm sido bastante mais altas do que as modalidades de consignado de maneira geral, e elas se aproximam das taxas de crédito pessoal. Isso que eu ia falar, professor. Eu estou até com a informação aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, a taxa de juros média de 3,55% ao mês. Isso é mais ou menos o dobro do cobrado no consignado de aposentados e servidores. Quero entender por quê, e o senhor mesmo já acrescentou que é próximo à taxa de crédito pessoal. Será que a gente vai conseguir reduzir essa taxa? Depende do quê? Pois depende da atração de novos concorrentes, né? Como eu disse, nesse início das operações, o mercado estava testando ainda bastante, né? Os grandes bancos ainda não pisaram no acelerador dessas operações, para além do fato de que existe a grande expectativa de que o uso a possibilidade de recorrer aos recursos do FGTS e da multa rescisória e a entrada dos grandes bancos, isso tudo em conjunto pode tanto aumentar o volume como reduzir a taxa. Essa taxa média, claro, ela é hoje já inferior à taxa de crédito pessoal, mas o que eu quis dizer é que ela se aproxima, principalmente nos primeiros meses de operação do consignado, ela se aproximou muito mais do crédito pessoal do que, como você falou, das outras modalidades de consignado. Então, a redução mais significativa da taxa de juros, ela permanece uma promessa e espera-se que com a entrada desses novos atores ela virá. Isso é esperado. Me parece que o problema, e a gente pode falar um pouco disso se você quiser, tem muito mais a ver com comprometimento de renda e com um nível de endividamento já elevado
nas outras modalidades de crédito. Vamos falar isso, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Primeiro, os riscos para as famílias brasileiras, como é que está hoje esse risco de endividamento, comprometimento da renda das famílias brasileiras, porque o governo lançou alguns programas nesses moldes, né, desde o início da gestão, Desenrola, por exemplo, para essas famílias de baixa renda, até determinado nível de endividamento, conseguirem pagar logo essa dívida. Esse programa funcionou? Como é que está o endividamento hoje das famílias brasileiras e o que elas conseguem ainda comprometer de renda? Olha, pedindo um pouco de paciência para vocês, deixa rapidamente eu dizer o seguinte, que o endividamento, o superendividamento, ele não é um fenômeno associado a um único fator. Ele tem a ver com várias causas. Muito rapidamente, deixa eu explicar aqui. Vamos dizer que tem 3 caixinhas aqui, com um monte de coisa dentro, né? Mas cada caixinha a gente pode colocar um nome. Tem os fatores individuais, isso tem a ver com as características das pessoas, com a educação financeira, que é uma variável importante, mas que não é única, né? Está dentro dessa caixinha dos fatores individuais. Depois, você tem fatores ligados a fatores macro, ligados às condições da economia. Por exemplo, a taxa de juros. Você até deu várias notícias relacionadas à taxa de juros aqui na abertura do programa. Quer dizer, esses fatores macro, essa taxa de juros, a Selic em níveis recordes, ela afeta também o endividamento. Então, essa segunda caixinha, fatores macro, uma terceira caixinha, essa é muito importante, muitas vezes negligenciada, tem a ver com os modelos de oferta de crédito. Infelizmente, o mercado brasileiro hoje se caracteriza por uma profusão de modelos predatórios de crédito. Pegando, por exemplo, o caso dos aposentados, as pessoas recém-aposentadas nem sabem ainda exatamente o valor que vai ser recebido e já estão sendo bombardeadas com ofertas de crédito consignado, para não citar outros exemplos ainda piores. Então, esse conjunto de fatores tem gerado um quadro muito preocupante de superendividamento. O Desenrola que você mencionou, ele, a meu ver, não era um programa que atacava fundamentalmente essas 3 caixinhas que eu acabei de descrever, mas ele, na verdade, promovia um alívio financeiro de curto prazo, e isso acho que deu certo, né? Tem uma plataforma que acho que é um legado importante do programa, mas ele nem arranhou, não mudou drasticamente a situação. Talvez a melhor forma de enxergar isso é que o número de negativados não caiu significativamente. Talvez ele tivesse até aumentado mais sem o Desenrola, é possível, né, esse contrafactual, porém não dá para dizer que ele teve um efeito de diminuição do número de negativados. Agora, eu vejo com preocupação, porque não querendo me alongar muito aqui, mas nas outras modalidades de crédito, o nível de endividamento é grande, o comprometimento de renda das famílias, por conta dessas 3 caixinhas que eu mencionei, ele tem aumentado. Hoje, os dados do Banco Central mostram que para cada R$100 de renda, as famílias, em média, estão comprometendo quase R$30 com o pagamento de dívidas, aí tanto juros quanto o principal, em diversas modalidades. Então, a gente vê um aumento de um consignado, ele deve aumentar, você falou dos 16 bilhões, é muita grana considerando o estoque inicial, como eu disse anteriormente, é uma expansão rápida, vai continuar expandindo e eu acredito que vai engrossar o caldo do superendividamento e do comprometimento de renda. Professor, muito rapidamente sobre o timing dessa política, foi muito criticado pelo setor privado, dizendo, olha, isso vai na contramão da política monetária contracionista do Banco Central, o Banco Central tentando aumentar juros, desacelerar a economia e o governo botando mais lenha na fogueira, dando mais instrumentos para as famílias aumentarem os seus gastos, o comprometimento da sua renda, que é o que o senhor está trazendo aqui. Essas críticas têm razão de ser ou não? Ou é uma medida estrutural importante para o Brasil? Um minutinho, que é o que a gente tem aqui até o fim do programa, Perfeito, professor. perfeito. Olha, de fato, do ponto de vista de efeitos sobre a atividade econômica, elas são conflitantes, né? O crédito puxa o cabo de guerra para um lado, enquanto que a taxa de juros e a política monetária está puxando claramente para o outro. Há, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de avanço, de aperfeiçoamento do mercado de crédito. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso mercado de crédito, porque ele está altamente disfuncional, o crédito para o consumo hoje. Eu acredito que nós temos volumes muito elevados para o tamanho do nosso PIB e nós temos que pensar em aperfeiçoar e cabe fundamentalmente aqui a ação do Banco Central, que foi muito importante para o avanço da inclusão financeira no acesso e uso. O Banco Central tem que continuar atuando para nós lidarmos com esse problema do superendividamento, mas é preciso regulação e combate aos modelos predatórios de crédito, assim como outras medidas.